para mim está dizendo, aguardando o Ricardo. A conexão tá... Ah, pronto. Aí, Ricardo, consegui. A gente vai tentando, não pode se estressar. Tem que ficar tranquilo, tem que relaxar, né? Muito bom. Tudo bom, Ricardo? Bem-vindo, viu? Muito bom recebê-lo na minha casa. Opa! E eu ser recebida na sua, né? Isso aqui é fantástico. Estejamos em casa. Isso aí, já estamos. Fique à vontade, meu querido. Já lhe apresentei, é com você. Eu vou ficar Ok. observando o chat e anotando algumas questões à medida que você também for falando. Ótimo. Essa coisa da conexão tem isso, né? Ela às vezes vai, às vezes não vai, mas aqui eu estou com uma boa cobertura. Eu espero que isso não nos atrapalhe. Eu queria informar que hoje não é dia 31 de agosto, hoje é dia 31 de julho. Hoje é hoje, hoje é hoje. Vocês viram que eu fiz um vídeo ontem aqui convidando vocês para chegarem mais perto? E eu falei lá 31 de agosto. É isso, a gente está meio no outro tempo, né? De uma outra forma. Mas hoje é 31 de julho e nós estamos aqui, eu, Iris, vocês, todos. Nós estamos presentes, isso aqui não é virtual, tá? Primeiro passo, isso aqui é super presencial. E nós vamos precisar fazer uma presença de fato para ficarmos aqui. Eu sei que muitos de nós já estamos cansados em relação, talvez, à novidade, ao formato, mas é verdade também que esse formato tem nos trazido muitas coisas, tá? Então, fiquemos presentes. Eu quero agradecer a Iris pelo convite. Sempre eu me sinto muito bem-vindo, muito feliz em participar dos projetos da universidade pública. Isso me diz respeito ao meu papel de professor, de psicólogo, e eu tenho um compromisso com isso, com a universidade pública, gratuita, acessível, com conhecimento fora de qualquer tipo de elitismo, para que cada um de nós possamos fazer o melhor uso disso. Então, esses projetos me animam muito, é sempre um prazer e uma honra participar. Esse projeto, quem sabe faz a hora, é maravilhoso, o nome diz tudo, não precisa dizer mais nada. É um projeto incrível, que toca no conhecimento, na sensibilidade, no questionamento, na reflexão, na ação, na possibilidade de confrontar a psicologia com outros campos do saber e do agir. E isso hoje é uma coisa fundamental para o conhecimento psicológico que nós geramos até hoje. Isso é fundamental porque a nossa psicologia ela é absolutamente importada. Ela é uma psicologia eurocentrada, americanizada, que é interessantíssima, mas que precisa ser descolonizada. Precisa ser posta no nosso chão, no nosso corpo, na nossa cor, nos nossos costumes, com as nossas possibilidades e com as nossas dificuldades, que inclusive são muitas, e vocês sabem disso. Então é muito importante que a psicologia seja colocada no muro, que a psicologia, e aqui não é muro para maltratar, é muro para ver desdobramentos, para que a gente possa ver melhor o uso que a gente pode estar fazendo nesse campo de conhecimento. E vi aqui uma coisa linda nesse projeto, que é conexões, como que chama? Interações entre Jung, a psicologia analítica e a psicanálise. Eu digo, uau! Pelo amor de Deus, está mais do que na hora da gente procurar quais são as conexões. Eu estou de saco cheio desse negócio de quem brigou com quem separou de quem gostou de quem não gostou de quem. Não dá mais tempo para esse papo. O papo agora é outro. O papo agora é quais as conexões que podem ser feitas e ao que elas nos servem. E aí fui ver a programação e vi professora Mônica Veras. Professora Mônica Veras, psicanalista, foi quem me orientou em 1996, na Universidade Federal da Bahia, quando eu estava virando psicólogo, o que quer que isso seja. Foi quem estava me ajudando, me orientando lá no meu trabalho de fim de curso, quando eu comecei a atender em 96 pela primeira vez.
E eu só queria fazer um relatório se fosse sobre Jung e psicanálise. E só a professora Mônica Veras podia oferecer esse acolhimento, essa abertura para eu fazer esse relatório. Quando eu a vi aqui, eu digo, claro, é óbvio que esse é o lugar das conexões. Então, são prazeres e alegrias variadas, tá bom? Para estar aqui. E eu queria começar falando para vocês, a minha fala hoje é sobre o legado junguiano. Eu estudo muito esse tema e os desdobramentos desse tema. Eu fiquei pensando como eu queria vir para aqui hoje, com que roupa eu vou para essa conexão, tá? E fiquei pensando, em primeiro lugar, como é incrível um espaço de conexão entre Jung e Freud, entre a psicologia analítica e a psicanálise. Até porque o fato desses dois grandes pensadores terem se separado em algum momento, eu não consigo entender qual a novidade. Tudo que se junta vai se separar. Tudo que se junta é para se separar. Não tem novidade alguma no processo de separação desses dois caras incríveis. A gente precisa entender o que junta, é o que ocorre entre os dois. Porque é aí onde eles dois servem um banquete incrível para nós da área de ciências humanas, para a área da psicologia, da educação, do direito, do serviço social, da sociologia, da antropologia, da filosofia. É aí onde o banquete está servido. Então eu sempre me interesso. Eu não tenho nenhum interesse por essa história de como separou, como não separou. Tem 3 livros de cartas. Vocês vão lá tentar entender por que eles se separaram. E, inclusive, vão se surpreender. Porque lá o que tem é o que surgiu entre os dois. Essa coisa de mestre e aprendiz. Em 1907, quando eles tiveram o primeiro encontro deles, o Freud estava com 50 anos, o Jung estava com 30. Era 20 anos mais moço do que o Freud. Talvez daí essa ideia de mestre e aprendiz. Mas, na verdade, o que existiu foi uma grande relação de alteridade entre os dois, onde um ia influenciando o outro, um ia trocando para o outro, durante o tempo que puderam fazer isso juntos. Ah, por que separou? Pelo mesmo motivo que todo mundo separa. Ah, porque traiu, porque disse não sei o quê, porque fez uma baixaria. Não, esses são os dramas humanos com os quais a gente gosta de se ocupar. Separou porque acabou o que tinha para fazer junto. A gente separa porque acaba o que tinha para fazer junto. Porque a gente precisa fazer junto com outras pessoas. Porque a gente precisa fazer junto de outras maneiras. Porque a gente não tem todo o tempo do mundo para ficar fazendo junto a mesma coisa com a mesma pessoa da mesma maneira. Porque a gente não tem esse tempo nem para ficar junto com a gente da mesma forma. Então acabou, porque tudo nessa vida tem um tempo. Começo, desenvolvimento e fim. Não é isso que a gente está tendo, queridos, que se dá conta nesse momento de uma maneira absolutamente clara, amorosa, reflexiva, diante de todas as incertezas e dúvidas com as quais nós estamos sendo confrontados? Não é diferente no caso da separação desses dois. Mas eles se influenciaram, trocaram, os dois pesquisavam o mesmo objeto ao mesmo tempo. Olha que coisa incrível! Ad cadere, caía ao lado, um caiu do lado do outro. A palavra sincronicidade vem dessa tradução. Uma coisa é sincrônica quando um cai do lado do outro, simultaneamente. Um estudando a clínica da histeria, o outro estudando a clínica da psicose. Campos absolutamente diferentes e, ao mesmo tempo, entre os dois acontecendo uma similaridade. Então, eles trocam, se encontram, se influenciam. O Jung influencia o Freud na questão das fantasias psicóticas e a relação disso com o pensamento primitivo, com a mitologia. Mas só que os dois precisavam fazer outras coisas na vida. Precisavam de outros encontros. E seguiram. Nem sempre a gente finaliza da melhor forma. Nós não temos ritos bons na nossa sociedade para finalizações. Nós somos glamurosos nos começos. Mas, às vezes, patavinas para as finalizações. Quando é lá, exatamente nas finalizações, que a gente prepara o nosso encontro com o futuro. É ali onde a gente prepara corpo, alma e coração para o que está esperando a gente. Bem, eles seguem, cada um,
o seu caminho, tem entrevistas, dá gratidão. E é muito curioso, porque em 1913, quando eles se separam, daí em diante, se vocês forem estudar a obra de um e de outro, porque eu fico pensando assim, o que é que o encontro entre duas pessoas nos entrega? O que é que o encontro entre duas pessoas entrega para o mundo? Um encontro sempre entrega coisas para o mundo. O que é que o encontro desses dois nos entregou, nos ofereceu? Se vocês se derem o trabalho de estudar tanto um quanto o outro, eu sempre digo para os meus colegas psicólogos que fazem especialização em psicologia analítica, os quais eu tenho o privilégio de ajudar a chegar perto do conhecimento do Jung, eu sempre digo, vocês precisam estudar Freud. Vocês precisam estudar psicanálise. Por quê? Porque Jung não foi lá porque ele não tinha outra coisa para fazer da vida. Ele foi lá porque lá tem coisas importantíssimas para quem trabalha com o que nós trabalhamos, para quem estuda o que nós estudamos. Não tem como não ler Freud, não ler Winnicott, Bion, Melanie Klein. É impossível fazer clínica sem o auxílio desses autores. Então, eu sempre digo para os meus colegas alunos que a gente precisa estudar psicanálise. Eu acho que é isso que o encontro do Freud com Jung nos deu a psicanálise. Isso é uma riqueza. Esse encontro deu a psicologia analítica também. Eu sugiro, sempre que os meus amigos psicanalistas, eu sempre sugiro que eles leiam alguma coisa. Se aproximem, porque um encontro sempre entrega algo para o mundo. Bem, à medida que esses dois autores vão se diferenciando, vão se separando, uma coisa vai ficando clara. Desculpa, é que eu tô aqui, isso aqui não é uma aula, então eu tô aqui de corpo presente, tá? Então eu vou fazer umas idas, aí eu volto, porque eu deixei uma coisa no meio do caminho, mas eu vou buscar. Qualquer coisa vocês alertam aí para Iris. Se você estuda tanto um quanto o outro, vocês vão ver que a partir de 1913, é uma conversa que acontece entre eles, nas obras que cada um vai produzindo. O Jung produz símbolos e transformações da libido. O Freud vai vir logo depois com Totem e Tabu, que é um livro imperdível. Jung não leu. Não tem referências de que Jung leu Totem e Tabu. Não tem referências de que Jung leu O Eu e o Isso, que é um dos textos da virada da psicanálise, importantíssimo. Mas graças a Deus que nós podemos ler o que Jung não leu, tá? Isso é maravilhoso. Que a gente possa ler o que Jung não leu da psicanálise. Será ótimo se o pessoal da psicanálise puder ler o que Freud não viu da psicologia analítica. A gente faz conexão assim. As conexões, elas estão dadas, mas elas não estão desenvolvidas. Para desenvolver, a gente vai ter que gastar tempo com elas, a gente vai ter que ficar presente, a gente vai ter que buscar e colher o fruto bom do que os encontros entregam. Bem, eu sempre trago também nas minhas falas, e quem me conhece já deve ter ouvido isso 300 vezes, e eu já estou achando que isso virou um mantra nas minhas falas, que é uma frase do Freud. Porque é incrível aquele texto dele, Análise Terminável e Interminável. Na seção 6 desse texto, ele vai falar das profissões impossíveis. Psicanalista, professor e governante. Por que profissões impossíveis? Porque elas não suportam um tempo muito grande de identificação com nenhuma verdade. São profissões que se tornam eficazes porque lidam com a verdade enquanto passagem, não enquanto ponto de chegada. São profissões que não suportam identificações demoradas, porque elas precisam transitar, porque elas estão a serviço do trânsito, elas estão a serviço do que acontece entre as coisas, elas estão a serviço desse lugar da incerteza, da dúvida, desse lugar onde a pergunta brota. E que muitas vezes
só surge para nós, em nossas vidas, em nossas instituições, em nossa sociedade, através de uma ruptura. É a ruptura, muitas vezes, que tem a força necessária para criar uma descontinuidade, para abrir uma brecha, uma fenda, naquilo que parecia contínuo e inteligível. É a ruptura que abre passagem e abre caminho para o novo. Para aquilo que eu não sei ainda, para aquilo que eu não controlo, para aquilo que eu não entendo. Isso lembra vocês alguma coisa parecida com o que nós estamos vivendo? Se não, um momento de ruptura, onde todas as continuidades, inteligibilidades estão postas em xeque e em questão, e nos joga no campo da incerteza, da dúvida. Em vez de entrarmos em pânico, nós precisamos ficar com a dúvida e com a incerteza, porque esses são lugares de esvaziamento. E nós estamos cheios. Todos nós estamos cheios, estamos transbordantes, estamos derramando. Tão transbordantes que nós não enxergamos mais uns aos outros. Nós precisamos de esvaziamento. Para quê, Ricardo? Para que o novo se apresente. O novo está se fazendo fora, se fazendo dentro, porque é nesse lugar onde a pergunta pode ser feita que a gente precisa ficar. E ninguém melhor do que esses dois pensadores, tanto Freud quanto Jung, são grandes porque ficaram no lugar da incerteza e da dúvida. São grandes porque se permitiram suportar o esvaziamento que isso traz e as perguntas que isso faz surgir. E eu não falo aqui de perguntas que prometem respostas. Eu falo aqui de perguntas que prometem perguntas. Eu não estou falando de um acúmulo progressivo de conhecimento que vai me dar a possibilidade de iluminar tudo que eu desconheço e tudo que eu não controlo e vai me devolver essa condição. Não. A condição humana não é uma condição de controle. A condição humana, ela é uma condição de interdependência, de falibilidade e de finitude. Eu também não sei se essa descrição que eu acabo de fazer para vocês se parece com algo que a gente esteja vivendo nesse momento. Ou seja, de volta para casa. Sejamos bem-vindos, estejamos em casa, todos nós, para lidar com a nossa falibilidade, finitude e interdependência. Com o esvaziamento que isso nos propõe e com o surgimento de perguntas que levam a outras perguntas. Praticamente aqui, eu descrevi para vocês o que motivou o Jung durante toda a sua obra. É movido por essa construção que eu acabei de fazer para vocês, que o Jung se coloca, então, a fazer perguntas. E ele perguntava porque ele não tinha outra coisa a fazer senão perguntar. É tipo a gente agora. A gente faz perguntas diárias. Por quê? Porque a gente só pode perguntar. Porque a gente não vai ter resposta nenhuma. Eu pergunto só porque é o que eu posso fazer agora. Eu não posso fazer mais nada. Só um minutinho que eu vou fechar aqui essa janela. Tá muito vento aqui hoje. E assim fez o Jung. Eu pergunto porque o que eu posso é perguntar. Imagina, você trabalhando com pacientes psicóticos. Eu sei que vocês já tiveram aulas aqui e vocês já têm aí as noções iniciais. Você acha que você vai conversar com um paciente psicótico da maneira como você está acostumado a conversar com os outros? Não vai. Você vai fazer perguntas e vai ficar com as perguntas. Então, o Jung é esse pensador que faz perguntas. Por quê? Porque não tem receio de ficar no lugar da dúvida. Porque não tem receio de lidar com a ruptura e com o entre que a ruptura faz surgir, com a descontinuidade, com a falta de inteligibilidade na qual nós vamos parar quando aí estamos, mas não tem outro lugar por onde o novo atravessa, senão por aí. Bem, e qual é, Ricardo, o legado junguiano? O que é isso que se chama de legado junguiano? Eu diria que o Freud nos deu
a psicanálise. E é um show. Jung nos deu uma crítica civilizatória. Isso que a gente chama de psicologia analítica, na minha leitura, Ricardo Barreto, não é um sistema como a psicanálise é. Não é uma teoria nos termos que a psicanálise é. Mas é uma crítica civilizatória incrível. O que eu falo? O que eu estou querendo trazer para vocês quando eu estou falando sobre crítica civilizatória? Freud também faz isso, tá? Freud também faz uma crítica civilizatória. A diferença é que ele tinha, como um bom pensador de sistemas, ele tinha um compromisso em oferecer um produto final, acabado, conclusivo, com teoria, método, e fez isso brilhantemente. Qualquer um que leia os textos do Freud vai entender o que eu estou falando. Esse não é o compromisso do Jung. O Jung é um pensador de problemas. Um pensador de problemas, ele está mais interessado, em vez de um resultado final, ele está interessado em criar uma visão global e plural daquilo que ele tenta conhecer. Imaginem vocês, a gente colocando uma coisa aqui no centro, e nós aqui fazendo uma roda, todos de mãos dadas, e a gente vai fazendo 2 passos para lá, para um pouco. 2 passos para a direita, para um pouco. E a cada 2 passos que a gente dá, cada um de nós diz o que está percebendo do objeto que está no meio. Até a gente fazer 360 graus e voltar para o nosso lugar. É isso que um pensador de problemas busca. Os vários ângulos pelos quais eu posso ver a mesma coisa. As várias formas. O Jung, aliás, o método junguiano, por excelência, eu diria, é o método de abraçar. Estar trabalhando no método junguiano é estar dando um abraço nas coisas. É estar circulando, envolvendo para tê-las? Não. Envolvendo para fazer uma volta e viver uma experiência em relação ao que eu tento conhecer. De modo que no final da experiência, além de poder conhecer algo sobre o que eu estava tentando conhecer, eu passo a conhecer mais sobre mim mesmo. É assim que acontece quando a gente abraça. Quando a gente abraça alguém, aliás, não é por isso que a gente está sentindo tanta falta. A gente não imaginou que a gente fosse sofrer tanto, né, queridos? Com falta de abraço. Mas é sofrido demais. Porque quando eu abraço, eu recebo e entrego. E tem algo do outro que fica claro para mim. E tem algo de mim que fica claro para mim no abraço. É por isso que faz muita falta. Porque sem abraço eu vou ficando no escuro. Sem abraço eu vejo menos. O método junguiano, voltando, é isso que ajuda a gente a abraçar os processos e conhecer e ser conhecido ao mesmo tempo. Por isso que se chama método dialético. Dialético porque as 2 pontas do processo, tanto o sujeito do conhecimento quanto o objeto do conhecimento, ambos cambiam. Tanto o sujeito conhece o objeto, como é conhecido pelo objeto. É voz ativa e voz passiva ao mesmo tempo. É isso que estrutura uma dialética. E isso propõe, obviamente, uma outra forma de estar no mundo. E propõe também uma outra forma de se fazer psicoterapia. Ah, tá, Ricardo, é uma outra forma, é a melhor? Esqueça esse negócio de melhor, de mais verdadeiro, porque o Jung é muito contundente na sua obra ao dizer que qualquer tipo de conhecimento universal em psicologia é um embuste. Por quê? Porque o objeto que nós estudamos, ele é multifacetado. Você não tem como abordar um objeto que é multifacetado a partir de uma teoria e de um método. Alguns anos atrás, eu estava fazendo um estudo do Livro Vermelho em São Paulo com o Walter Boechat, que foi uma das pessoas aqui no Brasil que participou da tradução do Livro Vermelho. Vocês já devem ter ouvido falar do Livro Vermelho. É um livro de memórias, eu diria, do Jung, de 1913 a 1918, 19,
que é o período depois que ele se separa do Freud, ele se coloca, né? Ele passa por um grande momento de solidão, de tristeza não só pela separação, mas porque ele sabia que ele precisava produzir a resposta dele. Nada diferente do que acontece com cada um de nós. Cada um de nós precisa produzir a sua resposta, a sua resposta mais íntegra e mais verdadeira para a sua existência. É isso que ele estava lembrando para si e que lembra para nós quando a gente olha para o livro vermelho. Mas eu estou falando disso só para trazer um dado para vocês, que o Walter, na época que a gente estava estudando esse livro, ele falou de uma pesquisa da Universidade de Londres que se perguntava sobre quais são as abordagens terapêuticas nas quais existe mais evasão de pacientes. Se é a psicologia analítica, o psicodrama, a psicanálise, a cognitivo-comportamental, abordagens corporais. E foi feita uma pesquisa sobre isso. E, curiosamente, se chegou a um dado que não tem diferença de evasão de pacientes no tratamento entre as abordagens. É mais ou menos a mesma coisa que acontece. A diferença estava na experiência dos terapeutas. Terapeutas com pouca experiência têm uma evasão muito grande de pacientes. Terapeutas mais experientes têm uma evasão muito pequena. Esse é um dado que eu achei muito interessante, que eu fiquei pensando em compartilhar hoje com vocês, porque essa questão, quando a gente fica se perguntando das abordagens, as abordagens existem porque elas são necessárias, porque o nosso objeto exige isso. Então, qualquer tipo de disputa é perda de tempo. A gente tem que buscar conexão, não desconexão. Chega de desconexão. A gente esbarrou no limite da desconexão. A gente precisa agora ficar aqui para se conectar. Se conectar com o que é possível. Se conectar com o que a gente tem. É pouquinho, eu sei. Eu sei que é pouquinho diante de tudo que existe. Mas eu garanto, eu posso garantir para vocês que é nesse pouquinho que está o que cabe a cada um de nós. E é uma desonra para a vida a gente virar as costas para o pouquinho que nos cabe. É no pouquinho que nos cabe que a gente faz a grande diferença. Porque o mundo está em todos os lugares. Lembram que eu falei para vocês que a nossa condição é da interdependência? E isso está claríssimo agora. Que não tem diferença do que alguém que está vivendo na China e está vivendo em Salvador. Não há nenhuma diferença entre essas vivências no sentido do que é humano, ontologicamente falando. Eu sei que filogeneticamente nós vamos ter variações, diferenças, culturas, construções sociais. Mas se tem uma coisa também em que todas essas abordagens que são complementares, importantíssimas e não competem entre si, se tem uma coisa em que todas essas abordagens concordam, é que nós somos seres sociais. Nós somos seres construídos socialmente. E isso é muito importante para a gente, para nós psicólogos, entendermos como fazer transposições e traduções de teorias que não foram criadas dentro do nosso território, e aqui não é uma fala territorialista, que eu estou dizendo para nós que as nossas condições são as mesmas, mas a partir do momento que nós somos seres sociais, nós psicólogos, terapeutas, vamos precisar ter muito cuidado na maneira como nós fazemos transposições de teorias que foram criadas em outras realidades. Às vezes eu me deparo com colegas junguianos aqui, achando que estão na beira do Lago de Zurique. A gente tem até o dique do Tororó, tem até a Lagoa do Abaeté, tem uma orla incrível, e em torno dessas geografias brotam coisas mais incríveis ainda para olhos atentos e corpos presentes. Basta chegar perto que dá arrepio. Eu acho tão bom esse negócio da gente se dar o trabalho de gastar tempo em aprender. Para mim, é isso que acontece, é isso que precisa acontecer com nós, psicólogos e terapeutas, quando nós vamos fazer essas transposições. Por que muitos de nós não fazemos e ficamos delirando de que estamos à beira do Lago de Zurique?
É porque isso dá trabalho, isso gasta tempo. Só que é nesse trabalho que a gente humaniza o nosso fazer psicologia. É nesse momento que a gente, de fato, coloca a psicologia que a gente pode produzir a serviço do que a humanidade daquele lugar pede e coloca. E eu estou falando isso dessa forma porque eu entendo que esse projeto, o Quem Sabe Faz a Hora, está profundamente comprometido e atento a essas questões que são urgentes e que precisam ser bastante discutidas por nós que fazemos psicologia. Então, eu me sinto à vontade, em casa, acolhido, para estar fazendo essa discussão aqui com vocês, tá? Uma outra questão que eu preciso trazer ainda sobre essa questão do legado junguiano, da crítica civilizatória, é uma fala do Jung, onde ele dizia que ele não gostaria que houvesse junguianos. Eu, como uma pessoa disposta a gastar tempo e a ter trabalho com o que esse cara deixou, eu acho uma honra ouvir uma frase desse tipo. É uma frase trabalhosa. Alguém que me diz um negócio desse e que eu admiro, tá me dando trabalho. Tá dizendo, eu fiz o meu, faça o seu. Mas eu gosto. Acho respeitoso. Acho honroso. É alguém que sabe que os pouquinhos fazem diferença. É alguém que entendeu muito claramente que o homem, enquanto paradigma, a humanidade, enquanto paradigma, ela não é um ponto de chegada. Ela é um ponto de passagem para o além do homem. Além do homem, por favor, não estou falando aqui de fronteiras transcendentais metafísicas. Quando eu falo além do homem, eu estou me atendo aqui ao que eu falei anteriormente, de que o homem, e o que todas as correntes psicológicas concordam, de que o homem é um ser social. Ou seja, isso que nós chamamos de homem é o que nós aprendemos que é homem. Tá bom para vocês? Vocês estão agradados com isso? Com essa invenção? Estão satisfeitos? Estão felizes? Não. Eu também não, nem um pouco. Péssimo. Um fracasso. Uma tragédia. Dissimulado. Explorador. Abusador. Eu estou muito insatisfeito também. Mas tem uma boa notícia. Se isso foi o melhor que a gente conseguiu produzir, foi o melhor que a gente conseguiu aprender, é porque a gente também pode desaprender. É porque a gente também pode desconstruir. Então, quando Jung me disse que ele não queria que houvesse junguianos, é porque ele entende que a oferta dele para o mundo, a resposta dele para o mundo, é que todos nós estamos em construção e que nós precisamos nos dar ao trabalho de se construir. Eu não estou falando aqui se construir de uma maneira trágica também, que é se montar. Não estou falando de se montar como as travestis fazem isso de uma maneira incrível. Ali sim é se montar. Não, eu estou falando essa montagem narcísica, onde a gente busca indícios da gente o tempo inteiro para dar conta da nossa decadência. A gente busca indícios de nós no mundo para dar conta do vazio, porque a gente não consegue se esvaziar. Que a gente não consegue dizer para si com gentileza e firmeza que é hora de ficar um pouco mais vazio e que isso não é perda, isso é necessidade. Porque se eu não abro espaço, eu não me dou conta do que de fato eu preciso. E eu não posso ficar consumindo coisas, pessoas, o planeta, conhecimento, beleza, tempo, sem saber do que eu preciso. Eu preciso consumir tudo isso porque é preciso consumir para viver, mas sabendo do que eu preciso. Então, a crítica civilizatória do Jung, voltando ao quando ele diz que ele gostaria que não houvesse junguianos, é porque ele acredita numa invenção chamada indivíduo, que é uma invenção que ganha forma
a partir do momento da Renascença, da Revolução Francesa, e é por isso que as grandes abordagens ocidentais de psicologia também começam mais ou menos a partir daí, porque todas, de uma certa maneira, lidam com a noção do indivíduo e com essa dualidade indivíduo, mundo, interno, externo, psique, corpo. No entanto, quando a gente pensa nessa transição, nesse entre que esse autor coloca para a gente, e que eu acho que nos faz pensar de fato o que existe além do homem, se o homem não é o ponto de chegada. O que existe além do homem, se o homem é a transição entre o que eu desconheço e o que eu não sei. Nós somos um entre duas grandes esferas que nos escapam, nos escapolem e nos incluem. Essa é a coisa que eu fico pasmo. A minha existência está entre duas ultrapassagens. Duas coisas que me ultrapassam e me incluem. Não me ultrapassam e me ameaçam. Porque sendo eu expressão da vida, embora não tenha acesso ao lugar onde a vida brota, e essa é uma outra questão que o Jung entende quando ele parte da palavra para a imagem. Eu vi também que vocês já tiveram umas aulas com ele sobre isso, eu fico pescando uns vídeos. Quando ele sai da palavra para a imagem, não é só por uma questão de método, para tentar incluir um método melhor. Ele sai da palavra para a imagem porque ele entende que o lugar que nós não temos acesso ao lugar onde a vida brota. Porque no lugar onde a vida brota não tem palavras. O lugar onde a vida brota não tem nome para chamar. Eu, como uma expressão da vida que me ultrapassa e me inclui, não tenho nomes para dizer. Eu me calo. Eu me calo porque essa é a atitude correta diante do mistério. O mistério é mistério porque dá sinais de si. O mistério é mistério porque dá dicas. Ele não se esconde totalmente e ele não se mostra totalmente. Sabe por quê? Porque o mistério quer relação. Tudo que se esconde totalmente, ou que se mostra totalmente, impede a relação. É preciso se mostrar um pouco. É preciso se esconder um pouco. Porque é na brecha entre o que se esconde e o que se mostra que surge o desejo, a necessidade de relação, de troca. É onde eu posso me tomar como mistério para mim mesmo. Onde eu posso tomar o outro como mistério para mim mesmo. Onde eu posso tomar o mundo como mistério para mim mesmo. Em vez de campos de exploração e dominação. Eu não sou o ponto mais evoluído da escala e que está aqui para iluminar e dominar o mundo. E transformar esse processo de dominação numa ideia de progresso. Lamento, isso é a nossa tragédia. Esse é o problema das palavras e que o Nietzsche chama muito a nossa atenção. Por isso, que quando a gente tenta fazer contato com a verdade através de palavras e conceitos, a gente cria, na verdade, um jogo de simulatório. Porque eu posso usar qualquer palavra para dizer qualquer coisa. Imagina, eu chamo tragédia de progresso. Ou nós estamos satisfeitos? Porque se tiverem, me avisem que eu já vou pedir minha conta e eu tô indo, tá? Hoje é sexta-feira. Não estamos, eu sei, nenhum de nós está satisfeito. É por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente está gastando esse tempo aqui. E onde que a ideia de indivíduo, como eu estava falando para vocês, como a resposta do Jung para o nosso tempo, para a nossa tragédia, o que é o indivíduo? É aquele que não é dividido. O indivíduo é
aquele que funciona com todas as suas partes. É aquele que é o que é. Por isso que existe um conceito na psicologia analítica chamada individuação. E o que é individuação? É tornar-se o que se é. E o que se é? Um mistério. Como diz o James Hillman, que é um teórico junguiano, pós-junguiano, ele diz uma coisa que eu gosto muito. Ele fala assim, a repressão não funciona no que é. Não funciona. O que é, é. Aí vem Clarice Lispector e me diz aqui no outro ouvido, qual é a resposta para um enigma? A repetição do enigma. O que é Íris? É Íris. Aguente. Se pergunte. Chegue perto dela. Acione com ela. Se aproxime. Se surpreenda. Se decepcione. Vai ter que gastar tempo com ela. Vai ter que abraçar. Vai ter que fazer uma volta em torno dela para ver o que acontece quando você tenta conhecer Íris, o que fica conhecido para você sobre você nessa aventura. Então, o indivíduo, como resposta que esse legado junguiano nos traz, ao mesmo tempo, ele traz uma questão. A Amneris Maroni, que é uma antropóloga, socióloga, estudiosa da obra do Jung, que tem livros incríveis, eu vou passar depois para Íris, ela vai passar para vocês, ou daqui a pouco, quando a gente for conversar, eu passo. Ela traz umas questões interessantíssimas sobre a obra do Jung, e vale sempre a pena, eu gosto, sempre que eu leio a obra de alguém, eu gosto de ler bons comentadores sobre a obra. Se você vai ler o Nietzsche, tem o Safransky, que é um excelente, um dos melhores do mundo, comentadores sobre a obra do Nietzsche. Se vai ler Jung, procura ver quais são os bons comentadores, para você não ficar seguindo igrejinha, nem criando igrejinha, porque o barato do cara é desconstruir, é oferecer uma crítica a essa tragédia que nós inventamos, que foi o melhor que nós conseguimos, mas que a gente já está podendo saber que tem coisa melhor para a gente inventar. Tá? Mas a Amneris vai dizer que, junto com o surgimento, ela diz assim, nem bem o indivíduo surgiu e ele já está condenado à extinção. Porque o indivíduo, dentro desse processo que eu estou dizendo para vocês, aquele que não está dividido, aquele que pode lidar com sua integridade, aquele que consome a si e ao seu entorno a partir do acesso e do contato com a sua necessidade e que pode refletir sobre suas ações e se comprometer de forma ética consigo e com o seu entorno. É disso que eu estou falando. O indivíduo, o surgimento do indivíduo na história ocidental traz junto a sociedade de massa. Eles surgem praticamente do ponto de vista histórico ao mesmo tempo. E a sociedade de massa é o veneno do indivíduo. É o que pode destruir o indivíduo. Que a sociedade de massa cria o que nós chamamos de sociedade do espetáculo, do spectrum, da dissimulação, onde nada precisa ser nada. As coisas só precisam parecer. E se elas não convencem, não tem problema. Você põe uma palavra que combine mais, você joga lá no aplicativo e dá uma arrumada, que vai ficar mais parecido. Simulacro é o nome da operação. A cópia da cópia da cópia sem nenhum constrangimento e sem nenhuma vergonha. Por quê? Porque eu entendi que eu posso valer apenas como representante da espécie. Eu, em mim, em si, não valho nada. Isso é uma decadência. O nome disso é niilismo. O Nietzsche vai falar muito bem sobre isso. E lá no Assim Falava Zaratustra, que é um livro incrível também para nós psicólogos, eu não entendo como nós podemos estudar psicanálise e psicologia analítica sem fazer um estudo profundo sobre a filosofia nietzschiana.
E assim falava Zaratustra, o Nietzsche vai nos falar sobre o último homem. Quem é o último homem? É o homem da sociedade do espetáculo. É o homem do simulacro. É o homem que tem vergonha do que não é imoral e se vangloria em cima da imoralidade. Vide essa discussão com esse rapaz trans, pai de família, que está aí curtindo seu filho, que acabou de nascer há pouco tempo, que foi convidado de forma brilhante por uma empresa que quer se comprometer com a questão da diversidade, sendo lixado. Por quem? Pelos últimos homens. Pelos homens, e aqui homens eu não estou falando de gênero, tá? Pelos homens e mulheres que só querem buscar no mundo indícios de si, imagens de si mesmas, porque a vivência da miséria psíquica que o niilismo alimenta só nos dá energia e impulso para isso. E isso é o sinal e o sintoma da falência do que nós criamos e que nós chamamos de humanidade. Porque não tem o homem. Existem muitos e variados homens, não só entre os homens, como dentro de cada homem. Não tem a mulher. Existem muitas e variadas mulheres no mundo, inclusive no mundo de cada mulher. Enquanto a gente não entender que é nessa pluralidade de possibilidades, e aqui eu já estou falando do que é esse legado junguiano, é na apropriação por cada um de nós e pela nossa sociedade, dessa pluralidade, dessa maneira variada de olhar para as coisas, que está a brecha, que está o entre onde pode brotar uma nova resposta ao que nós chamamos do que é humano e do que é humanidade. E aqui me permitam, queridos, um passo a mais, talvez um último passo, porque me parece que a gente tem 50 e poucos minutos. Mas me parece também que a gente vai ter um tempinho daqui a pouco. A gente vai sair, vai ter um pequeno intervalo e ele já vai explicar para vocês. Para quem ainda não sabe, a gente volta agora para o nosso bate-papo. Tá? Tem uma coisa, inclusive em relação a essa questão do plural, dentro e fora, e dessa transposição de teorias eurocêntricas e americanas para a realidade brasileira, baiana, soteropolitana, e todas as questões que nós estamos vivendo nesse momento de ruptura, percebam que toda a pluralidade não vista, não assimilada, não incluída, nos aparece hoje como desigualdade. Desigualdade atroz, violenta, perversa. E é por isso que nós, psicólogos comprometidos com a vida, com a produção de conhecimento que serve à vida, não às nossas feridas narcísicas, nós estamos aqui a serviço. Cada um de nós que se interessa por esse campo está aqui a serviço. E não tem como a gente pensar hoje na utilização de qualquer teoria ou método em psicologia sem se perguntar sobre 3 marcadores sociais importantíssimos, que é classe, gênero e raça. Não há psicologia a serviço da vida. E lembremos nós do nosso juramento no dia da formatura. Com o que nós nos comprometemos naquele dia. Não há psicologia a serviço da vida, não há teoria e método psicológico que possa ser ético e gerador de novas possibilidades de humanização, se não levam essas 3 categorias em consideração: raça, cor e gênero. Eu preciso me perguntar para quem eu falo, quando eu falo o que eu falo. Eu preciso me perguntar o que eu preciso aprender antes de falar. Porque a nossa psicologia, ela é branca, ela é burguesa, ela é heterossexual. E com as suas melhores intenções, ela produz teorias sobre o outro sem perguntar ao outro. E não dá para produzir teoria e método sobre o outro
sobre o qual a gente talvez não tenha nenhuma noção. Ou fique guardando os nossos vestígios ou esperando que os nossos vestígios estejam ali. E o Jung foi um desses pensadores que desde muito cedo no seu processo entendeu que não poderia produzir um conhecimento universalmente válido, senão estaria contradizendo o próprio processo de produção de conhecimento em psicologia. E se pôs, a partir de 1929, a fazer uma série de viagens pelo mundo, para a África, para a Índia, para o México, Estados Unidos, não veio aqui. Ai, como seria? O que aconteceria com a psique do Jung se ele tivesse vindo a Salvador? Eu realmente gostaria de saber. Ai, como ia ser bom se ele conhecesse Salvador. É tanta coisa, né, gente, pra gente saber. É tanta coisa pra gente conhecer. Vale a pena ficar vivo só por causa disso. Essas viagens, tá? Essas viagens e essa consciência de que não existe em psicologia conhecimento que possa ser universalizado, colocou o Jung em movimento, que ele entendeu, eu preciso, diante de tudo isso que eu penso, que eu elaborei, e eu posso falar aqui para vocês sobre todo o processo dele de construção do inconsciente, tudo isso que eu elaborei serve a quem? O que pessoas na África vivem? O que pessoas na Índia vivem? O que índios no México? O que acontece com essas pessoas? Ele foi lá olhar, ver e entender que acontecem muitas coisas onde o conhecimento não branco, não masculino e não heterossexual se impõe. Porque a vida é maior que a vida. O conhecimento serve à vida e é inteligente, para não dizer empático, querer aprender, querer ir mais, querer ouvir, querer desconstruir, porque uma verdade é válida se ela pode estar em relação. Uma verdade que não pode estar em relação, não pode se sustentar em relação, ela é uma verdade inválida. E que invalida, e que silencia, e que invisibiliza. E esse não foi o juramento que nós psicólogos fizemos no dia da formatura. Finalizo a minha fala aqui para que Iris possa dar as instruções para o nosso próximo passo. O pessoal está escrevendo muito aí, viu, Ricardo? Você está um vulcão. Flávio botou, Ricardo está demais, é um vulcão. Muitos socos no estômago importantes. Gente, então é o nosso formato de sempre, né? A gente volta, vai fazer o encerramento, volta para a interação, para as interlocuções. Eu anotei algumas coisas, anotei algumas perguntas também, e a gente retorna. Teve uma pessoa que perguntou sobre o formulário. O formulário fica sempre online, do início da interação até o final. Quando termina, a gente retira. Então, 10 minutinhos, a gente ganhou um tempinho, porque a gente entrou de novo, né? 10 minutinhos e a gente volta com as perguntas. Obrigada, até daqui a pouco. Beijinho. Mais rápido. Porque tem todo um processo também, né, para a gente começar. Eu peguei algumas coisas, Ricardo, da primeira etapa, e aí vou fazendo aqui uma costura e você também fica à vontade para ir falando. Então, eu também quero te agradecer por estar com a gente aqui no Quem Sabe. Esse trabalho começou a partir de uma parceria que a gente fez de ação solidária com o pessoal do Departamento de Ciências da Vida. E a partir daí eu fui convidando os estudantes, 4 estudantes que se empolgaram bastante, e convidei Larissa, que é minha colega da UNEB, que é psicanalista. E foi nascendo, foi fluindo, porque eu já vinha com esse desejo, né, de estabelecer essas conexões. Eu não gosto muito dessas coisas separadas em departamentos assim tão estanques. E aí Larissa é uma psicanalista muito entusiasta da psicologia analítica. Então foi um encontro muito feliz nesse sentido, porque ela também desejava estudar Jung, então tudo foi fluindo muito bem e o grupo está crescendo muito. Eu quero começar com uma fala assim, que eu me inspirei quando você terminou de falar, né? O que ficará desse nosso encontro?
porque você falou desses encontros, como são importantes. Sim, ele também será finalizado, mas estará aqui dentro de cada um de nós e de você, Ricardo, que trouxe luz da vez, trouxe lucidez. Então, a palavra para mim, eu gosto, né, de brincar muito com as palavras, a palavra para mim ficou muito essa palavra de lucidez, assim, cada vez era uma coisa que se abria, uma iluminação muito grande. E eu peguei aqui uma pergunta de Abraão, que ele traz assim, como tirar as vendas ideológicas para poder olhar a coisa de todos os ângulos, sem inviabilizar o que não gosto, o que incomoda. Sem inviabilizar o que não gosto e o que incomoda. Quer dizer, como olhar por esses ângulos, né? Superando essa questão do que eu não gosto e do que me incomoda. Abraão, vamos lá. Eu espero que isso que vocês estão falando aí, de intensidade, desse primeiro momento, tenha sido uma coisa com a qual vocês tenham podido ficar, tá? Porque aqui quem fala para vocês é um cabeça 11. Ou seja, tem 3 brigando aqui dentro, tá? Desculpa, Ricardo. É sem invisibilizar. Eu li inviabilizar. É sem invisibilizar. Ele fez uma correção aí. Tá bom. Tirar as vendas sem invisibilizar. Eu li inviabilizar. Desculpa. Ok. Perfeito. Obrigada. Então, só concluindo o pensamento, essa intensidade, essa coisa que eu espero que tenha atravessado vocês, mas cada um de vocês tenha podido pegar o que lhe cabe, é fruto dessa cabeça 11, regida, tem 3 aqui dentro brigando, é fogo puro, Yansan, Exu e Xangô. É martelada, é raio, então é por isso que as coisas vão aparecendo assim ao mesmo tempo, tá? Mas vamos nós. Ideologia, eu quero uma para viver. Porque não dá para viver sem uma, tá, Abraão? Então, somos seres sociais e o processo ideológico está diretamente ligado à maneira como o nosso processo cognitivo-emocional responde às nossas trocas, às nossas interinfluências, os nossos desejos. Então, não dá para... O Jung tem uma ideologia, o Freud tem uma ideologia, existem ideologias políticas. Não dá para viver sem ideologia. Mas tem uma coisa que eu gosto quando o professor Silvio Almeida fala sobre a questão do racismo estrutural. E ele traz uma coisa... Eu sou fã do professor Silvio Almeida, absolutamente fã, até porque eu sou antirracista e antimachista. E estou em processo de letramento racial. Tá? Então, me perdoem o que eu ainda não acerto, mas é porque eu estou em processo, eu estou gastando tempo com isso. E o professor Silvio Almeida traz uma questão que nós precisamos ficar atentos, que é de associar o racismo a uma questão comportamental. E assim, aquele tripé da psicologia social, estereótipo, preconceito e discriminação. E tratar como se fosse uma questão comportamental, que mostra uma irracionalidade, que mostra uma imaturidade do indivíduo que pode ser corrigida. Não é que assim também não possa acontecer, mas o que ele vai dizer é que o racismo não é uma irracionalidade, é uma racionalidade. É uma forma de racionalidade. É uma forma de compreensão que coloca e estabelece poderes entre grupos diferentes para privilégios de um e abuso de outros. Ou seja, nesse sentido, não tem a ver com uma rede de comportamentos que a gente vai fazer uma campanha publicitária e isso vai alterar a quantidade de reforço. Isso até pode ajudar, mas o buraco é mais embaixo, porque a gente está falando de um racismo que é estrutural. Esses comportamentos que nós observamos, os nossos estereótipos, preconceitos e discriminações, já foram forjados de acordo com isso que está na base. A subjetividade, por isso que eu digo para quem nós falamos e como nós falamos, quando a subjetividade
foi forjada dentro de um sistema que é racista e que é machista. Ou eu vou pegar os comportamentos ignorantes, os comportamentos sofridos, os comportamentos violentos e tratar como se fossem sofrimentos pessoais, o que são sofrimentos ético-políticos. Então, que ideologia eu tenho para oferecer e para colocar ao lado dessa, que é uma racionalidade perversa e abusiva, que molda subjetividades abusadoras e abusadas, as quais nós, psicólogos, vamos precisar responder, e que enquanto a gente ficar tratando o racismo como questão de comportamento, a gente vai usar a nossa psicologia para gerar mais dor ainda nas pessoas. Sejam pessoas brancas, sejam pessoas negras. Nós precisamos, sim, e estamos em processo. É difícil o processo de letramento racial, porque pressupõe que a gente questione os privilégios da nossa psicologia branca. Embora eu seja afro-indígena, essa é a minha constituição, é o lugar de onde eu falo, mas eu não opero como afro-indígena. Eu opero como branco. Eu tenho privilégios de branco, apesar de ser um afro-indígena. E é muito importante que eu entenda e que esse debate racial ganhe mais espaço dentro do campo da psicologia, da psicanálise, da psicologia analítica, para que a gente não fique tratando sofrimento ético-político como sofrimento pessoal e causando um desserviço. Então, das ideologias, Abraão, a gente não tem como escapar. E o Jung, nesse sentido, ele é muito interessante, porque ele diz assim: eu nem me arvoro a imaginar que a gente possa criar métodos e teorias para ir na direção da verdade, porque nós, os humanos, ainda não saímos da fase do como se. Do ponto de vista do nosso desenvolvimento e do alcance que a atuação da nossa consciência tem, eu sei que nós nos achamos fantásticos, mas nós ainda não saímos do como se. Então, nós precisamos, sim, de ideologias para serem postas ao lado de outras, mas que a gente consiga ter um alcance de um outro lugar, entendendo, de fato, o que sustenta, inclusive, e molda a nossa subjetividade. Ricardo, logo que você começou, você falou sobre a questão das perguntas, né? Eu também transito por aí, da gente ficar com perguntas e ampliar as perguntas. Mas a gente está sempre se deparando com, que é natural também, eu vejo com naturalidade, porque todo mundo quer aprender, mas com essa sede que todo mundo tem de fazer muitas perguntas, logo no começo, a gente, assim, na primeira interação, a gente, as pessoas perguntando coisas que são de uma teoria inteira, que são de um estudo inteiro. Então, assim, eu queria te ouvir, queria ouvir você, queria que você pudesse dizer também um pouco para as pessoas, assim, o que você pode dizer para essas pessoas sobre essa ânsia de querer as respostas? Porque é uma coisa que eu trouxe, né, da gente aprender a ficar com as perguntas, e a partir das perguntas a gente vai encontrando caminhos que não são respostas, não são fechados, mas vai ampliando. Agora, para mim, assim, eu tenho uma hipótese, às vezes a gente quer que a aula, que a interação dê conta de dúvidas que são de uma dimensão muito maior, que requer um estudo mais aprofundado. E, às vezes, numa aula, a gente quer perguntar sobre absolutamente tudo, né? Então, eu fico no afã de querer responder, mas, ao mesmo tempo, aquilo que você sempre fala, a Totô, sabe? Trazendo aí os seus ancestrais, sabe? A Totô, vamos ficar calmo, porque tudo vai chegar. Então, eu queria que você desse alguma mensagem nesse sentido da ânsia às respostas, porque isso é lugar comum em todos os trabalhos. Olha só, em primeiro lugar, eu acho que um lugar de conexão como esse aqui é mesmo para mobilizar as pessoas. Eu sempre acho que essa ânsia de perguntas, para mim isso é libido, isso é fogo, isso é desejo, isso é energia psíquica, isso é vontade. Eu diria, sejam muito bem-vindos todos os fogos, todos os desejos.
Daí aí eu consegui atender a todos, é um outro passo, mas que são bem-vindos, são. É a mesma coisa do paciente que chega no consultório dizendo, Ricardo, está acontecendo isso e isso na minha vida. Eu faço o quê? Quando alguém me pergunta o que é que eu faço, quando alguém me traz um sonho e diz o que é isso, meu primeiro impacto é, uau, esse indivíduo está buscando algo. Esse indivíduo está investido e tem desejo. A questão é que nem sempre nós sabemos como ficar com o desejo que a gente tem. Isso não nos foi ensinado. É uma pena. Como faltam ideologias para nos ajudar a aprender a como ficar com o nosso desejo, porque desejo é ouro. Desejo é ouro, desejo é fogo, é o nosso fogo sagrado. A gente não sai espalhando por aí de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, ficar com o desejo é um outro passo. Mas eu vejo, Iris, essas perguntas como investimento, libido, disposição. Óbvio que qualquer curso, qualquer formação, qualquer live, sobretudo uma live, vai ter um limite, né? Uma circunscrição. Lá no Caleidoscopse, que é um Instagram que eu abri só para criar conversas e para confrontar a psicologia, eu sempre faço um primeiro momento onde eu tiro os comentários exatamente para permitir a gente, porque aí vocês podem dizer, Ricardo, e fica com o desejo como? Como é que faz para ficar com desejo se eu me estruturei na sociedade do espetáculo, que me diz que eu tenho que fazer uso imediato, o tempo inteiro, do meu desejo, porque eu preciso performar. Como é que eu vou ficar sem performar? E as curtidas? Eu não aguento um dia sem curtidas. Aí eu vou dizer, a forma de ficar com o desejo é ficar em silêncio. Porque o desejo não quer só dizer uma coisa para o mundo. O desejo quer dizer uma coisa para mim. E quando eu entendo que o meu desejo só quer falar com o mundo, eu estou desperdiçando. Eu estou perdendo a chance de perceber o que é que ele tem para dizer para mim. Nesse sentido, a psicanálise é perfeita. No seu olhar, no seu enquadre para essa questão, porque para eu ficar em silêncio com o meu desejo que pulsa, que chama, que convida, para eu ficar em contato com o meu desejo, eu preciso suportar o silêncio. E o silêncio pressupõe que eu suporte a falta. E a falta pressupõe que eu suporte a minha incompletude. E essa é a tragédia da sociedade do espetáculo. Ela me promete uma coisa que ela não vai me entregar. Ela promete que vai me entregar a completude. E eu não vou conseguir isso. Então, é desejo, pergunta, vontade, querer saber, querer descobrir, querer mais. Isso é maravilhoso. Isso é o ser humano vivo. Fiquemos com a vida em nós. Sejamos um vaso, um bom vaso, para ficarmos com as nossas pulsações e com os nossos desejos. Eu, por favor, não estou falando aqui de contenção. Eu não estou falando aqui de não ir para o mundo. O mundo nos quer também, mas eu também me quero. Eu quero o mundo e quero a mim. E quero o entre mim e o mundo. É esse o lugar onde a pergunta cabe, onde a pergunta pode ser sustentada. Certo. Tem uma pergunta aqui que eu não estou conseguindo... deixa eu ver aqui. Pensando numa psicologia brasileira, com a missão de se fazer descolonizada, como a psicologia analítica se coloca a favor disso? De quais formas ela pode contribuir com essa discussão? Uma pergunta de Ana Paula. Ana Paula, que pergunta maravilhosa, querida. Para fazer essa pergunta significa que você já está se perguntando um bocado de coisa, tá? É por isso que pergunta é bom, porque ela entrega para o outro e entrega para a gente. Eu não sei quem você é, mas eu consigo ver o seu processo na sua forma de perguntar. Isso é bonito. É uma ótima pergunta. Olha só,
Eu falei para vocês no momento anterior de que a resposta que Jung oferece para a tragédia do nosso tempo é a criação do indivíduo. O indivíduo como esse que é conectado a si, conectado ao outro, conectado ao mundo. Porque entende que tudo é vaso e vaso é sagrado. Não se entra e não se sai de vaso de qualquer jeito. Tá? Primeiro passo. Segundo, o Jung é esse cara que vai falar para a gente de que o inconsciente ele não é apenas a expressão daquilo que não coube na consciência. De que o inconsciente é a própria vida pulsando como ela é. Por isso a repressão não funciona. A repressão só funciona naquilo que poderia caber na consciência, mas não coube. Mas naquilo que simplesmente é e jorra e brota como um mistério na nossa frente e nos faz calar, aí a repressão não funciona. E é esse lugar onde a vida jorra, onde a vida brota, é um lugar onde todos nós estamos ligados e conectados. Ele vai chamar isso de inconsciente coletivo, de arquétipos. Eu evito um pouco usar esses nomes, vocês devem perceber na minha fala, não porque eu não os conheça, mas é porque a minha forma de lidar com eles é uma forma junguiana. Quando eu estudo um autor, eu respeito o autor. Eu sei que isso dá trabalho. Quando Jung fala de arquétipo, inconsciente coletivo, complexo, sombra, persona, o cara que tenta desconstruir conceitos não vai pregar conceitos. Jung fala dessas coisas para falar de imagens. Complexo, self, sombra, inconsciente coletivo são portais, são imagens, são lugares de passagem, são lugares, são modelos que ele inventou porque servem e podem ser desinventados e inventados outros melhores se servirem mais. Por isso que o saber junguiano, na minha maneira fiel de lidar com o que ele traz, é um conhecimento que não pode se prestar a nenhum tipo de vaidade, porque ele é uma oferta que deve servir enquanto servir. Porque são imagens. É como se tivesse um complexo. É como se tivesse um arquétipo. É como se tivesse uma sombra. É como se eu fosse Ricardo. É como se isso aqui fosse uma live. É como se vocês estivessem aí e eu aqui. É como se isso aqui fosse um lugar de conexão. Percebam, à medida que a gente vai adentrando no campo do como se, vão surgindo aberturas na nossa garganta, vão surgindo aberturas no nosso peito, no nosso plexo, na nossa nuca, na nossa testa. Porque, volto a dizer, um conhecimento que não esteja conectado com a vida, ele presta um desserviço. Voltando para fechar com a pergunta, qual a contribuição da psicologia? Eu estou tentando ainda sustentar essa pergunta, querida. Eu não vou poder te responder. Mas eu estou tentando sustentar ela porque eu entendo que ela é urgente, que ela é fundamental. E uma primeira resposta que eu tenho para te dar é que a psicologia analítica não pode confundir sofrimento ético-político com sofrimento pessoal. Primeiro passo. A psicologia analítica precisa fazer letramento racial para entender como é trabalhar, oferecer psicologia num lugar e numa cultura que teve escravidão e onde o racismo moldou todas as subjetividades que ali existem. Porque se a psicologia analítica não se permitir fazer letramento racial, e letramento racial significa questionar os próprios privilégios e se abrir para aprender com quem pode falar sobre esse assunto, com quem pode falar desse sofrimento. É assim que se faz letramento racial. Então, para mim, uma primeira resposta é essa. Porque se eu confundo sofrimento ético-político com sofrimento pessoal, sabe o que é que eu vou fazer com as pessoas? Eu vou começar a olhar para dores que foram forjadas dentro de contextos abusivos e vou começar a responsabilizar as pessoas na forma de sombras, de complexos, de traumas, do que quer que seja. E aí, me desculpe, a psicologia se tornar perversa
junto ao contexto que ela tenta combater. Então, essa é uma primeira resposta que eu tenho para te dar, mas ela é só uma primeira e superficial, porque eu ainda estou tentando sustentar essa pergunta. Acho que tem a ver também com essas conexões que a gente precisa fazer com esses outros saberes, né? Conversar com quem tem o lugar de fala, que é o que a gente tem estudado nessa perspectiva, né? O lugar de fala, porque durante muito tempo eu não entendia nem o que era isso, né? Achando que qualquer pessoa pode falar da condição do outro, e não pode, né? Principalmente na perspectiva de como a referência que você teve. Agora, uma outra conexão aqui, Ricardo, que também não é para a gente dar conta como resposta, mas para a gente trazer como reflexão. Ana Paula é uma das discentes nossas, essa que perguntou. E Abraão é outro também, do grupo, né? Assim, outras perguntas eu não pesquei aqui, eu não estou privilegiando, não, é porque não apareceram outras, eles colocaram essas perguntas. É porque a pergunta tem que fazer na caixinha, né, Iris? Não, a gente não está usando a caixinha, a gente está deixando o pessoal escrever no chat mesmo. Mas a caixinha é uma ideia, mas a gente está usando o chat, como algumas pessoas falam também. Que seria uma conexão com Lacan, que eu acho que pode ser interessante, né? Abraão faz duas pontuações aqui. Uma, ele diz assim, ele afirma, ele não pergunta, mas eu acho que a gente pode conversar. Jung, na perspectiva de ter olhado para o real lacaniano, o que Lacan traz como real. Inclusive, Lacan tem essa frase também, eu não sou lacaniano, vocês que queiram ser, eu sou freudiano, né? Vocês, se quiserem ser lacanianos, mas... Então, assim, nessa hora também combina com que Jung fala que não quer junguianos. Então, assim, Jung olhou para o real lacaniano, é uma conexão que Abraão está fazendo. E uma outra que ele fala assim, a sociedade do espetáculo não cessa de induzir objetos que tamponem a falta que nos mobiliza. Ela aponta um gosto insaciável, uma compulsão incontrolável que vai conduzir à paralisação. Desculpa, ela aponta um gozo insaciável. Eu falei um gosto, né? Um gozo insaciável, uma compulsão incontrolável que vai conduzir à paralisação. Então, é uma ponte com a psicanálise. Se você puder comentar, não é responder, né? É um comentário. Eu vou fazer comentário, porque eu não entendo nada do Lacan, tá, Abraão? Preciso fazer letramento em Lacan também. É muito letramento. Eu não sei falar sobre o que você falou na primeira parte. Sobre o que você fala na segunda parte, que você traz sobre essa questão do gozo insaciável e da compulsão e que eu vou chamar de uma apatia, em contraste com uma possibilidade empática. Essa é uma questão grave, é uma questão que alimenta a nossa sociedade nihilista, que coloca a cultura capitalista e de consumo no seu limite. Limite no sentido não de que alguém está dando limite ao capitalismo. O capitalismo não tem limite. Não tem limite. Nesse momento em que muita gente está morrendo, em que muita gente está sofrendo, o sofrimento já está sendo embalado em saquinhos para ser vendido de uma outra forma, ou a salvação já está sendo também embalada em caixinhas para ser vendida de uma outra forma. Isso não tem limite. Não tem limite. O limite do capitalismo é a autodestruição que ele gera, e o problema da autodestruição é que ela não só destrui o capitalismo, mas destrói a cada um de nós. E é isso que acontece dentro de sistemas perversos. A perversão, ela não responde à lei. A perversão, ela não responde ao limite, a não ser quando ela se autodestrói e leva junto tudo que está em volta nesse processo. Então, é uma questão seríssima, essa questão da sociedade do espetáculo, que o Jung tenta nos trazer, quando ele fala da existência do indivíduo como isso em nós, que é capaz de criar conexões e entre eu e eu, entre eu e o mundo. É nesse campo de troca que a gente pode sair de uma apatia para um processo empático, que não coincide aqui com o que é politicamente correto.
o politicamente correto também pode ser uma performance espetacular, tá? E pode não ter nada de empático. A empatia é um trabalho de dissolução de ilusões, de sustentar o desejo de aprender e de ouvir o que o outro tem para me dizer. Inclusive, volto a dizer, de boas intenções o inferno está cheio. As pessoas, dentro do processo nihilista, cria de fato isso que você trouxe, que é uma compulsão, que é um não tô nem aí, não é comigo não, vou fazer o quê? Isso, inclusive, está em alta nesse momento, né? Não é comigo não, quer que eu faça o quê? Eu não sou o Salvador. Então, eu não sei se eu consigo comentar o que você traz, porque é um campo que eu não domino, mas eu posso falar um pouco sobre isso da sociedade do espetáculo. Ricardo, eu tenho trazido para eles esse desafio, né, dos estudos, porque nós estamos fazendo essa possibilidade dessa atitude, eu não quero assim, eu não vou dizer que assim é uma atitude generosa, eu digo que é uma atitude obrigatória de todo analista olhar, de todo analista de uma linha olhar para outra linha e dialogar e tentar dialogar com ela. Mas eu acho que essa geração que a gente está formando é uma geração que pode estabelecer mais sínteses com isso e podem inclusive começar a quebrar esses lugares de linhas. Isso é uma coisa que eu não sei se um dia eu vou assistir isso, quem sabe, de um terapeuta que não tenha uma linha, e assim, que ele não tenha que dizer, ele tem um estudo mais aprofundado de uma determinada abordagem, mas ele não fica preso a um rótulo, quer seja de uma área ou de outra área, e de uma concepção ou outra, e eu acho que essa geração tem toda a condição, porque eles transitam nos espectros. Eles são, essa geração da universidade, eles estão nos espectros em relação a vários temas, né? Então, nesse sentido, eles estão à frente, porque toda geração está à frente, né, da gente. E eu acho que a gente traz aí um convite e um desafio. Então, meninos que estão estudando de uma forma tão comprometida as duas áreas e fazendo esse tipo de pergunta, nesse nível de elaboração, eu acho que eles prometem, né, podem desenvolver esse lugar que seja derrubando muros, acabando. Eu me pergunto, né, quando eu disse assim, como seria se o Jung tivesse conhecido Salvador? Além do México, da Índia, da África, como seria se ele pudesse ter vindo aqui? Como seria se Jung tivesse conhecido Dorival Caymmi? O que teria acontecido com ele se ele tivesse ido em Itapuã e conhecido Dorival Caymmi? Eu fico me perguntando o que aconteceria comigo. Outro dia, essa semana, tem uns 15 dias que eu tive um sonho, e nós, da psicologia analítica, damos muito valor ao sonho. Eu tive um sonho que eu estava com uns amigos caminhando em um tema festivo, e eu chegava para uma amiga minha, da época da UFBA, mas eu era esse aqui que está falando com vocês hoje, tá? Esse cabeça 11 aqui, Exu, Xangô e Ansan, tudo trabalhando aqui ao mesmo tempo. Eu era esse. Mas eu chegava para minha amiga e dizia, Molly, que é uma das minhas melhores amigas, Molly, você sabia que eu já estou indo para o 8º semestre? E aí ela dava risada e dizia, que bom, Ricardo, que você já está indo para o 8º semestre. E aí eu ria e dizia para ela, só eu mesmo, né, para fazer o curso de psicologia 2 vezes. E eu tô com esse sonho aí digerindo, porque eu tenho me perguntado o que aconteceria comigo se eu entrasse se eu tivesse na faculdade de psicologia hoje. Em pleno 2020, no meio de uma pandemia, a psicologia sendo revista numa universidade com cotas. Eu estudei num curso elitista, branco, mesmo sendo na Universidade Federal. Como seria estar hoje num curso que tem cotas? O que mudaria na minha construção? Como eu não posso fazer o curso de psicologia 10 vezes, aí eu me tornei professor. Foi a minha saída para não fazer 10 vezes. Porque como professor, eu não paro de conversar, eu não paro de ser afetado pelas mudanças. Por isso que se produz, por isso que desconstrói.
Então foi a maneira que eu entendi de me salvar. Porque senão eu ia fazer 10 vezes, provavelmente. Porque, inclusive, uma outra fase, né? Uma outra fase é um outro curso. A gente vê acontecer, às vezes, com pais que têm filhos uma determinada idade, uma fase da vida, depois tem filho em outra fase da vida, é um outro pai. É um outro pai, a mesma pessoa é um outro pai. Sempre é um outro pai de cada filho, mas com esse espaço, né, eu costumo dizer que o curso de psicologia, a segunda metade da vida aproveitaria muito mais, né? Teria um aprofundamento agora tem essa possibilidade tanto da pós-graduação, uma pós-graduação comprometida e séria, e professor também, né? Porque professor você está aprendendo, você está ali com os meninos. Várias vezes os seminários eles apresentam, eu fico assistindo aos seminários assim, aprendendo ali o que eles estão trazendo. Eles trazem temas que eu não tinha nem pensado em propor, né? Porque eles transitam. Eu fico pensando como Clarice, né? Clarice diz toda hora é hora marcada. Então, não tem tempo perdido e não tem hora errada. Pra Toda nada, hora né? é hora se eu estiver presente, receptivo e atento aos sinais. E disposto a aprender com o que eu não sei. Posso estar com 20, com 30, com 40, com 80. Toda hora é hora, até porque a gente pode morrer a qualquer momento. E isso não é tragédia, tá? Isso é interessante também, viu, Ricardo? Falar sobre esse tema, né? Que a morte não é tragédia. Eu acho bem interessante. Eu quero aproveitar aqui, gente, convidar vocês também para o Caleidoscópice, que é a página de Ricardo, que Ricardo fundou, e ele convida várias pessoas também. Inclusive, eu assisti a gravação da sua conversa, tenho assistido as gravações e assisti a última com Molly, justamente com Molly que você traz, que ela fala do SUS, ela também foi da universidade pública, né? E é uma representante muito forte. Então, para a gente poder fazer, vocês aqui do Quem Sabe também assistirem lá. Eu vou compartilhar a página de Ricardo para a gente poder seguir também. E normalmente os seus diálogos são mais sábado, domingo, né? Que você faz pela manhã. Domingo pela manhã. Bom, a Débora, ela coloca assim, só lembrando, Ricardo querido, temos uma multiplicidade de psicologia analítica. É isso mesmo, Débora, querida, queridíssima essa moça. temos, é isso, o Jung diz, não me sigam porque o que eu produzo não é universal. Se deem ao trabalho de produzir outras coisas, e é isso que a gente fica debatendo nas nossas especializações. Hoje aqui em Salvador nós temos algumas especializações em psicologia analítica, e eu entendo que um debate de fato junguiano pressupõe perguntar a quem busca por esse saber sobre si mesmo, sobre sua subjetividade, sobre qual é a sua realidade e que resposta você tem para dar e para oferecer a partir desse conhecimento. O método dialético precisa ser aplicado já no próprio processo de aprendizagem. Então, por isso, sim, é preciso que existam muitas psicanálises, que existam muitas psicologias analíticas, muitos psicodramas, muitas cognitivas comportamentais, mas, sobretudo, que a gente não fique falando só para a gente mesmo, que a gente não fique ouvindo só a gente mesmo, que as psicologias analíticas ouçam as outras psicologias, que as psicologias todas se deem as mãos e escutem a antropologia, escutem a sociologia, escutem a história, que vá aos lugares, que vá à vida das pessoas, perguntar e pedir para elas ensinar como é sofrer de determinada maneira. Acho que a universidade pública tem um compromisso muito importante com a pesquisa, o Sistema Único de Saúde tem um papel importantíssimo na questão da saúde, não é da minoria, é da grande maioria desse país. Né? A grande maioria desse país é sustentado pelo Sistema Único de Saúde, até as pessoas que desconhecem o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Né? Então, a gente precisa entender qual é o chão mesmo que está embaixo do nosso pé, porque a sociedade do espetáculo arremessou a gente para uma estratosfera, como se a gente pudesse andar sobre nuvens, como se a gente pudesse andar sobre ilusões, como se ilusões fossem chão
E é por isso que a gente está numa queda sem fim, que parece não chegar, não bate no chão nunca. O que é que a gente tem se perguntado nas últimas semanas é quando é que isso chega no limite? Quando é que isso chega no chão? Quando é que eu vou sentir meu pé pisando no chão? Eu, que achava que a estratosfera era o chão. Então, eu acho que é bem importante. Nós nunca precisamos tanto do SUS, nunca nos interessamos tanto de entender o que que o SUS faz, por que que o nosso país tem um SUS e outros países não têm, e quem é menos favorecido fica entregue à sorte, e aqui não, mesmo havendo dificuldades, falhas. Por que que nós, muitos de nós que têm o privilégio de ter um plano de saúde, quando precisar fazer transplante, vai ter que ir para o SUS? Porque lá funciona melhor, porque lá organiza o sistema, porque lá está ligado ao sistema de saúde que pensa no todo. Agora, eu sei que para quem tem privilégios, ter que pensar no todo pode dar uma canseira, pode dar uma náusea. Só que ninguém vai mais para lugar nenhum sem segurar na mão de quem está do lado. Ponto final. E o apelo agora está sendo... Ai, tem um monte de coisa aqui. Peraí. Ai, meu Deus, peraí que eu perdi aqui. O apelo está sendo o coletivo mesmo, né, Ricardo? Acordar para essa perspectiva do coletivo, porque senão não dá mais para ficar no individualismo, né? E aí, tem aqui... foi bom, desculpa te interromper, mas é porque você falou uma coisa agora muito importante. E que a Amanda, aquela que fez a pergunta antes, Juliana, Ana Paula, você falou de uma coisa muito importante, Iris, essa tendência do coletivo, que é engraçado, né? A gente só sobreviveu até hoje por causa do coletivo. A gente acha que não, mas só alguém em delírio para achar que sobreviveu por causa de si mesmo, ou do seu clã, ou da sua família, ou do seu nome, ou do seu prestígio, ou da sua beleza. Não, a gente sobreviveu até hoje por causa do coletivo. Mas eu quero só chamar a atenção porque esse termo ele tem uma importância para a psicologia analítica. O Jung diz que no processo de individuação, nós vamos fazer uma diferenciação do coletivo. Seja o coletivo dentro de nós e seja o coletivo fora de nós. Como é isso, Ricardo, de que a criação do indivíduo comprometido consigo e com o seu meio de forma ética pressupõe separação do coletivo e agora vocês estão discutindo que o caminho é na direção do coletivo? De que a individuação, a produção do indivíduo agora passa por um comprometimento com o que é coletivo. Isso aqui é importante a gente entender para que a gente separe o que é coletivo do que é coletivizante. Do que me torna participante da sociedade de massa que alimenta a sociedade do espetáculo. É totalmente diferente essa noção. Eu preciso me diferenciar do coletivo, inclusive, para que eu enxergue o coletivo, para que eu me enxergue como parte do coletivo, para que eu perceba como eu e o coletivo vivemos numa relação de intertroca e de interdependência, e que se eu não me percebo como fazendo parte, eu passo a ser a funcionar ali de uma maneira perversa. Então não tem nenhuma contradição na relação entre diferenciar-se do coletivo para poder estabelecer com o coletivo uma relação ética, para que eu possa abraçar e entender qual o meu tanto, onde eu caibo ali, em nome do que eu falo. E por isso essa questão que a Djamila traz é muito importante, da questão do lugar de fala, que é uma coisa que nós não tratávamos antes, porque a gente achava que os saberes poderiam ser tratados como saberes universais. Eu não precisava me perguntar para quem eu falo, quando eu falo o que eu falo. E isso que a Djamila traz é fundamental. Eu preciso sim me nomear quando eu falo, para você saber quem é que está falando aqui. Eu preciso dizer que eu sou antirracista, que eu sou antimachista, que eu sou afro-indígena. Ah, Ricardo, mas esse tanto de nome não cria uma confusão? Não, queridos, a falta de nomes cria confusão.
a ilusão estratosférica de que existem saberes universais em psicologia, isso cria confusão. É preciso mesmo ter L, G, B, T, Q, I, mais, menos. É preciso a gente se perder nos nomes, porque se tem uma coisa para a qual o nome serve é para nomear. E nomeando, eu crio tempo e espaço. E criando tempo e espaço, eu paro de silenciar e eu paro de invisibilizar o que não pode ser invisibilizado. Então, é preciso nomear, é preciso falar a partir do nome, porque é a partir do nome que eu também posso aprender com outro nome. Isso é muito importante, eu não poderia deixar passar. Obrigada. Não, e assim, essa confusão, inclusive, do que se traz como referência do que é o coletivo. É isso que você está chamando a atenção, né? Esse coletivo de massa é muito diferente desse coletivo que Jung fala, que é o coletivo que a gente precisa atuar a partir desse processo de individuação, atuar nesse coletivo, né? E que é perigosíssimo, Iris, se a gente não atenta para a questão do coletivo, do ponto de vista da psicologia analítica, porque a psicologia analítica que não atenta para o coletivo, que não presta atenção em marcadores sociais, ela é uma psicologia que confunde a individuação com iluminação. Confunde a individuação com totalitarismo. E isso vai na contramão da crítica civilizatória que Jung traz na sua teoria. Legal a gente pensar num debate sobre individuação e iluminação. São coisas que vão abrindo assim, né, gente? É muita coisa, né? Muita coisa, é muito bom. É o desejo aí pulsante. Juliana Almeida, ela está falando assim, o que fazer, Ricardo, com o desespero que tomou proporções sociais, ao meu ver, nessa pandemia? Frente ao não saber, frente à condição humana de ser falta. O desespero que tomou conta das pessoas. Juliana, minha querida, você já respondeu. O desespero tomou conta porque eu não posso ficar com a minha falta. O que são os inocentes do Leblon, que nós vimos algumas semanas atrás num vídeo do Chico Buarque? O que é o desembargador de São Paulo? Uma pessoa que é uma autoridade deveria se comportar como tal? Se não a mesma questão dos inocentes do Leblon. Se não a compulsão pelo consumo da própria imagem, porque eu não sei ficar com o que me falta. Porque eu não sei que ali, estando eu desembargador na rua, a autoridade é o guarda municipal, não sou eu. Porque se eu soubesse que a autoridade era o guarda municipal, eu inclusive ia entender que ele está tentando me proteger. E agradecer. Ficou feio. Ficou feio. Uma autoridade não sabe o que é autoridade. Coisa incrível, não? Não reconhece, né, o lugar de autoridade. Não reconhece. Não reconhece, porque eu não posso ficar com o que me falta. Eu não posso ficar com o que me falta. E qual que é o desespero, Juliana, nesse processo que nós estamos vivendo da pandemia, onde a gente, querendo ou não, foi jogado no campo da incerteza, da dúvida e do que nós não controlamos e nós não sabemos. O que acontece? O que é que tem acontecido com nós que temos que entender que sabemos menos do que queríamos, precisamos mais dos outros do que gostaríamos e de que ainda, apesar disso, vamos precisar confiar no que a gente não controla. Ou seja, como eu despido de todas as minhas circunstâncias, consigo ficar com o que me cabe. Consigo ficar em silêncio, consigo esperar. No silêncio eu respiro. Todos nós precisamos respirar. Nós estamos vivendo um transtorno que altera a nossa respiração. É a Covid que tira o nosso ar, é o racismo que tira o nosso ar, é a LGBTfobia que tira o nosso ar, é a violência contra a mulher que tira o nosso ar, é o descaso com os idosos total que tira o nosso ar. Porque para ter ar, eu tenho que ter espaço
como diz a doutora Adriana Ferreira, da abordagem somática, existe um tubo em nós que vai da boca ao ânus. E esse tubo funciona em nós como se fosse uma sanfona, um fole que enche e esvazia de ar. Mas para ele encher e esvaziar de ar, ele precisa estar vazio. Tem um vídeo lindo de Chico e Gil que foi lançado essa semana, regravando. Um copo vazio pode estar cheio de ar. É preciso um fole dentro de nós, vazio, cheio de ar, para que a gente possa esvaziar e encher. Aí a gente entende que a falta promove, impulsiona, mas a gente não sabe o que fazer nem como ficar com ela, porque não tem vazio em nós, e quando tem é ameaça. É significado de que ou alguém me deixou ou alguém não me quis. Quando é que a gente vai cansar de performar, queridos? Quando a gente vai cansar de viver a vida como apresentação para ter seguidores, curtidas? Quando a gente vai entender que estar a sós consigo não é porque alguém não me quis, mas é porque eu comecei a me querer. E me querendo, e me interessando por mim e pelo desconhecimento do qual eu precisei me dar conta para me interessar por mim, as coisas começaram a se movimentar na minha vida. Quando a gente vai cansar disso tudo? Quando a gente vai entender que a gente precisa respirar, que a gente pode respirar? É essa a minha questão. Deixa eu respirar. Respire. Respira. 4h25, a gente ainda tem um tempinho aqui. O que tem nas imagens que as colocam nesse lugar de como se? Essa imagem é uma espécie de molde, como um espaço que permite colocar algo nessa forma, nesse lugar, como contorno, que permite colocar algo nessa forma, nesse lugar, como contorno. Quem que perguntou, Iris? Abraão. Tá. Olha só, Abraão. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que eu entendi a sua pergunta. E você está tentando entender, né, esse negócio. Isso. Então, eu vou fazer uma brincadeira com você, tá? Aliás, eu vou fazer uma brincadeira com vocês todos que estão aí agora presentes me ouvindo. Pensem no nome de vocês. Imaginem que é como se você fosse... Coloca aí do lado o seu nome. No meu caso, é como se eu fosse Ricardo. Agora, vamos fazer de novo essa pergunta. É como se eu fosse... Coloca ao lado o seu gênero. É como se eu fosse homem, no meu caso. Vamos mais uma. É como se eu estivesse... Presta atenção no lugar onde você está agora e coloca aí do lado. É como se eu estivesse na sala da minha casa. Faz mais perguntas dessa maneira. Vai fazendo. É como se eu fosse psicólogo. É como se eu fosse afro-indígena. É como se eu tivesse uma barba branca. É como se eu estivesse em Salvador. É como se eu fosse... Vamos lá. Vai produzindo isso e vai percebendo o que acontece com cada um de vocês à medida que vocês vão fazendo essa concepção. Como é usar a imagem para se desconstruir? A gente está só acostumado a usar a imagem para se montar. A gente se monta no nosso Instagram, no nosso Facebook, nas nossas projeções pelo mundo. É tudo montagem. Isso é a gente atendendo aos processos da sociedade do espetáculo. A gente pode atender isso com um pouquinho mais de criatividade, bom senso, estética e poesia. Ou a gente pode atender isso de uma maneira macabra, tá? E tóxica para a gente mesmo. Isso é aqui. O que eu estou trazendo é cá. O como se vai na contramão disso.
O como se está a serviço de dissolver, desmontar, ampliar, aumentar esse tubo que eu falei para vocês, que existe entre a boca e o ânus, e criar espaço, criar alargamentos, para que o ar volte a circular e para que eu possa experimentar a mim mesmo como algo em construção. Então, as imagens são oficinas, onde eu posso ter uma relação menos vaidosa e mais criativa comigo mesmo, sem me sentir ameaçado, sem achar que eu estou em perigo, mas onde eu possa me surpreender comigo mesmo. O pessoal está rindo, o que que houve? É porque Laís, acho que foi Laís escreveu assim, ó, Ricardo, é como se, ai meu Deus, é como se fosse sexta-feira e eu tivesse que lidar com uma live dessas. Aí o pessoal, é isso mesmo, é como se fosse estivesse em êxtase, bem isso. Aí eles estão viajando aí no como se. É isso é bem mesmo, interessante. Laís, é isso mesmo, é como se fosse sexta-feira. É bem isso mesmo. É porque na minha interação eu trouxe para eles isso que a gente fica preso nas coisas que precisam se definir, assim, tem uma coisa que você falou que precisa dar um nome, é um lugar, isso é uma outra coisa, para não ficar assim, sim, mas não acabou de dizer que tem que dar nome para as coisas, agora é como se, mas assim, em termos, o que você está trazendo mais é a preocupação que a gente tem que ter de não, dessa coisa que encaixa, que a gente precisa encaixar em alguma coisa. Por isso que eu acho que ele trouxe molde, forma, essa coisa que precisa estar... E é porque a educação vai fazendo isso, né, Ricardo? Aí eu acabo falando muito do processo educacional, porque eu também sou representante dessa área, né, da pedagogia. Então, assim, eu acho que a educação vai modelando muito essa questão dessas classificações rígidas. É disso que eu estou falando. Por isso que a gente toda hora tem que associar com alguma coisa que classifica sempre. E as coisas são inclassificáveis, mas no sentido que você falou do lugar, é uma outra perspectiva. Pelo menos assim eu entendi, né? Isso que você está falando é muito importante. Não cabem saberes rígidos no campo da psicologia. Eu vou parafrasear o Tom Zé, Abraão. Olha só. Eu tô te explicando para te confundir. Eu tô te confundindo para te esclarecer. Tô iluminado para poder cegar. Tô ficando cego para poder... Esqueci a última palavra. Mas olha lá na letra do Tom Zé. O que eu tô falando? Eu tô falando de um método dialético. Deve ser tô ficando cego para poder enxergar. Para poder guiar. Tô ficando cego para poder guiar. É assim que o Tom Zé diz. Ou seja, eu estou falando de um método que é dialético. Eu estou nomeando para desnomear. Eu estou desnomeando para nomear. Esse é o legado junguiano. E é por isso que o conhecimento da teoria junguiana não autoriza a prática do método junguiano. E o que eu estou apresentando aqui para vocês é a teoria através do método. Eu já estou colocando a teoria na prática. E é por isso que talvez eu não precise tanto dos nomes, mas eu me atenha aos movimentos. Espero que ajude. É isso. A gente vai seguindo, porque assim, Ricardo, a ideia... Eu estava conversando com Larissa sobre esse formato. Da gente conversar com eles. Tem um limite que a gente aqui não pode ouvi-los. Isso eu acho a parte que eu sinto mais, assim, de não poder ver, obviamente, mas assim, também não poder ouvir. Porque pelo menos quando a gente pode ouvir, no telefone ou no zap, a gente pode ouvir. Aqui a gente pode lê-los, né? Isso eu sinto falta. Mas esse espaço no Instagram, essa plataforma, permite uma interação tem sido muito interessante essa interação, porque o Instagram é uma vitrine, as pessoas vão passando também, vão olhando o que está acontecendo e ficam se acharem interessante. Então, eu acho que, né, um amigo nosso, ele fala que é uma revista, assim, que você vai passando e aí você fica numa determinada matéria e lê, se quiser. Tem as plataformas
organizadas assim, elas são fechadas, só entram aquelas pessoas. Elas servem também ao que precisam servir. Não estou dizendo assim que eu sou contra, não. Eu acho que elas têm um lugar também de pertencimento, mas eu estou gostando dessa forma, porque essa forma está abrindo outras possibilidades. E a minha fala de quarta foi sobre as etapas do processo de individuação. Então, para eles até trabalharem isso, que não tem essa coisa arrumadinha, não tem essa coisa certinha. Agora, Jung criou, sim, um método, e criou um método da vida dele, com a experiência dele. Vamos fazer, cada um de nós, a nossa experiência, o nosso fazer terapêutico também, né? Cada um fazendo da sua experiência. Ricardo, por favor, lembra de passar aquela antropóloga. A gente já está... A Mineres. É muito legal. Jung, o poeta da alma, de Amneris Maroni, e o outro é Figuras da Imaginação, da mesma autora, tá? Figuras da Imaginação, Jung, o poeta da alma. A Mineres Maroni. Ela na página do Facebook, ela escreve muito, escreve sempre. Quando a gente tá lá, né? Eu sou amiga dela no Facebook e tem muitas publicações dela. Ela é uma pessoa muito interessante, né? Tá sempre escrevendo. Ela produz vertiginosamente, muito bom, gente. A gente vai se despedindo de Ricardo, estamos no horário. A gente agradece muito sua presença e, assim, a alegria de saber que você vai vir novamente. Para quem tá assim, ó, então, ele volta, ele vai vir novamente. Eu não sei o que seria da minha psicologia sem a psicologia ricardiana. Love you. Ricardo não gosta, né, disso, de ricardianos. Enfim, mas é isso. A gente vai voltar, né, ele vai voltar e vai falar sobre a clínica da individuação. E você está convidado também para assistir. Eu vi que você entrou um pouquinho em Larissa, né? Você também está, de vez em quando, dando uma olhadinha no nosso conteúdo. Então, vamos seguindo. Vai trocando, vai passando mais conexões, mais interações. Muito obrigada. Queridos. Obrigado, Iris. Obrigado Até a vocês por terem gastado o tempo. Um grande beijo para todos. Um tempo maravilhoso. Tchau, gente. Até. Segunda-feira, Mônica Veras. Tchau, gente.